Bom dia pessoal, meu nome é César Mello, sou advogado especialista em direito público e o vídeo de hoje é para responder a um comentário sobre suspeição provocada, tá? E comentar rapidamente isso, como eu disse nos vídeos anteriores. É muito bom que o pessoal comente, né? Diga que eu estou errado, porque daí isso gera tema para discutir outras coisas que não só essa coisa das armas aí que fica um pouco chato, certo? Então vamos falar de suspeição provocada. Contexto para quem não sabe do que eu estou falando. Bom, eu disse que eu apresentei um recurso administrativo cheio de ironias, etc, 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 para provocar o delegado a indeferir o meu recurso e eu poder judicializar. E segundo lugar, de preferência que ele me representasse na ordem ou em algum outro local aí tomasse alguma medida contra mim para que eu pudesse alegar suspeição dele nos meus processos e assim afastar ele da decisão dos meus processos, resolvendo o meu problema específico, porque eu sei que esse delegado vai indeferir porque sim, certo? E daí uma pessoa foi lá e comentou dizendo o seguinte: suspeição provocada não vale, ponto. Ao que eu respondi: qual o fundamento legal, certo? E veja bem, quando eu perguntei qual o fundamento legal, eu honestamente queria saber qual é o fundamento legal, porque legislação no Brasil a gente tem de tudo quanto é canto, de tudo quanto é lado, e às vezes a gente não sabe tudo, certo? Como eu tenho bastante experiência, normalmente quando eu crio uma tese, essa tese ela já desvia de certas situações, porque quando você pratica alguma coisa com muita frequência, as situações que contradizem o que você pretende fazer, elas surgem. Então, por exemplo, hoje, com mais de 15 anos de advocacia, eu sei de muita coisa por experiência, por já ter cometido erro, por já ter enfrentado a questão, por já ter... que quando eu comecei a advogar lá em 2005, eu não sabia, certo? Então, não sabia porque não tinha enfrentado a questão. E não tem um jeito melhor de você aprender alguma coisa do que enfrentando a questão e solucionando o problema. Quando você lê alguma coisa no livro e é só uma doutrina que você não associou com um fato concreto, a chance de você esquecer disso é enorme. Agora, quando você usou o livro, usou a doutrina para solucionar um caso real, você nunca mais esquece, tá? É por isso que eu reputo que hoje eu sou um advogado muito melhor do que eu era quando eu comecei, e é por isso que os meus honorários hoje são muito mais caros do que quando eu comecei. Quando eu comecei eu trabalhava praticamente de graça, certo? Hoje em dia eu evito isso ao máximo, mas às vezes a gente acaba sendo ludibriado e acaba trabalhando de graça, tá? Então, a questão aqui é, isso que eu fiz seria efetivamente suspeição provocada? Então, retomando, o ponto é o seguinte: eu perguntei qual o fundamento legal. Aí o pessoal foi lá e zoou, né? Falou, foi tirado da bunda, isso e aquilo, mas realmente tinha fundamento legal e uma outra pessoa veio e elaborou melhor, tá? E aí, parabéns à pessoa que comentou com o fundamento legal, porque essa é a forma correta de se opor a alguém, certo? Você está errado por causa disso. Ah, você está errado porque e não apresenta fundamento legal, você está sujeito ao pessoal achar que é folclore tirado da bunda mesmo, certo? Então, a outra pessoa veio e disse, não, olha, é o seguinte, o Código de Processo Civil se aplica subsidiariamente, supletivamente, daí colocou o artigo do Código de Processo Civil que diz isso corretamente e disse, o artigo 145 do Código de Processo Civil prevê que não se aplica quando a suspeição é provocada, tá? Ao que eu respondi, olha, no caso do processo administrativo, que é o que eu estou trabalhando, não cabe aplicação supletiva, porque não há vácuo legal, certo? A lei do processo administrativo federal, ela trata o assunto completamente, e as regras, inclusive, são um pouquinho diferentes, certo? Existe, inclusive, menos flexibilidade, a meu ver, é menos objetiva a declaração de suspeição no caso do processo administrativo, certo? Eu já tentei alegar suspeição em alguns casos específicos, inclusive em alguns casos que eu entendo que seriam óbvios, né? Por exemplo, eu entro com mandado de segurança e o juiz anula a decisão que o cara tomou e manda decidir de volta. E daí eles encaminham para o mesmo cara que tinha cometido todos os ilícitos no processo administrativo que levaram à nulidade para dar a decisão. Aí o cara dá a mesma decisão de volta, escrito de modo diferente, né? Eu entendo que deveria ser suspeição, né? Uma vez que houve litígio judicial, e mais, o juiz inclusive reconheceu o abuso de autoridade, porque quando o juiz declara que houve violação de direito líquido e certo,
para mim está caracterizado abuso de autoridade. E se o cara agiu com abuso de autoridade, o mínimo que deveria fazer é exigir que outra pessoa profira nova decisão, porque, enfim, no fim das contas, ele está maculado pela decisão anterior que ele tomou. Mas, enfim, não é assim que se entende, certo? E normalmente acaba voltando para a mesma pessoa decidir, daí ele comete a nulidade de volta, e daí eu alego o descumprimento de ordem judicial, e assim a gente fica num vai e vem, né? Até que normalmente acabam trocando o servidor, e isso, por fim, gera um resultado positivo, tá? Então, a alegação eu entendo que não caiba. Mas vamos partir do princípio que está correta. Ela cabe ou não cabe, né? E aí é que vem. Essa afirmação, ela é com base numa leitura seca da lei. Então o que ele disse? Vamos lá. Ele apresenta o 145. A suspeição do juiz, quando é amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, que receber presentes de pessoas que tiverem interesse, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, interessado, né? E se vocês notarem, essas regras, elas são diferentes na Lei 9.784. A Lei 9.784, aqui ó, ela tem um capítulo específico do impedimento e da suspeição, ou seja, é daí que eu tiro que não tem vácuo legal, nem aplicação supletiva, porque são assuntos diferentes, para questões diferentes, entendeu? É o mesmo nome, mas eu não entendo que haja essa aplicação supletiva, certo? Mas beleza, vamos dizer que aqui no 9.784 ele silenciou sobre a suspeição provocada, mas são regras um pouquinho diferentes, né? Ó, tem interesse direto ou indireto na matéria, tenha participado ou venha participar como perito, testemunho representante, tá? E esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro, né? Daí tem também aqui a suspeição da autoridade do servidor que tem amizade íntima ou inimizade notória, né? E daí cabe recurso na alegação, certo? Então é um pouquinho diferente, aliás, é bastante diferente, as situações são diferentes, né? Eu entendo que não cabe essa aplicação supletiva, mas vamos dizer que caiba, beleza, né? O não cabimento, no caso do Código de Processo, será ilegítima a alegação quando houver sido provocada por quem a alega, tá? E daí ele está dizendo que o fato de eu ter feito o recurso para provocar seria provocação, tá? Provocação da suspeição, tá? Pode ser que sim, pode ser que não, certo? Não é uma situação que, na minha advocacia, eu tenha me debruçado muito, entendeu? Até porque eu não costumo alegar suspeição por conta do que eu falei no outro vídeo. Eu não fico indo lá pedir favor pro juiz, tá? Eu trabalho com direito, né? Então a maioria dos juízes ou decidiu errado porque está errado mesmo, daí eu recorro, né? Ou decidiu certo porque concorda com as minhas argumentações, né? E como eu não vou lá falar com o juiz, para outra parte vir dizer, mas o juiz é amigo do Dr. César, é impossível, porque eu não sou, né? E da onde que a gente tira a solução disso, certo? Se a gente fizer uma análise literal do que está escrito aqui, houver sido provocada por quem alega, uma pessoa leiga vai entender que eu provoquei o juiz, usando a palavra provocação, no sentido não jurídico. Qual que é o sentido jurídico disso? Da onde que a gente tira? A gente tira lá dos livros, certo? É por isso que eu gasto dinheiro, pago 350, 400 reais em cada livro desse daí, né? Porque eu não posso afirmar qual que é o conceito da palavra, como que ela se aplica, com base no meu entendimento. Porque o meu entendimento não vale nada. O seu entendimento que você comentou não vale nada. Vale o entendimento da pessoa que vai decidir, que é o juiz. E o juiz tira o entendimento dele da onde? Da doutrina. Primeira fonte é a doutrina, certo? Que é onde a gente estuda, para saber as coisas, certo? As jurisprudências são formadas a partir da doutrina, certo? Aí depois vira jurisprudência. É melhor a jurisprudência porque quem tem a caneta já decidiu. Mas na falta de jurisprudência, né, quando essa não existe, a fonte é a doutrina, porque quem decidiu, decidiu com base no livro. Tá? Então, pegando aqui o equivalente a R$ 1.500 em doutrina, certo? Então nós temos aqui R$ 350 que eu paguei aqui no, deixa eu pôr aqui, Código de Processo Civil anotado do Humberto Teodoro Júnior. Tá? O que o Humberto Teodoro Júnior diz sobre essa questão? Nada. Absolutamente nada. R$ 350 que não servem para nada para resolver esse problema específico, certo? E Humberto Teodoro Júnior, que quem aplica o direito sabe que é um dos autores mais nomeados. Se ele não se deu ao trabalho nem de comentar essa parte num livro que é Código de Processo Civil anotado, ou seja, comentário artigo por artigo, é porque é uma questão de pouca relevância, que acontece com pouca frequência. Talvez por isso que eu nunca tenha enfrentado a questão. Tá? Então R$ 350 já não serviu para nada. Aí vamos ao... Tá aqui, né? Novo Código de Processo Civil comentado, Daniel Amorim Assumpção Neves, que não é um autor tão conhecido, tão reconhecido, mas esse aqui é muito bom. O que não tem lá no Humberto costuma ter aqui, certo? Mais 350, então nós temos R$ 700 de doutrina aí colocado. E o que o Daniel fala, especificamente? Tá aqui.
tá? Eu ia pôr na tela, mas eu fiquei com preguiça. Legitimidade de arguição de impedimento. Prevê o inciso 1 do parágrafo 2º, artigo 145, que não pode a parte que cria a suspeição do juiz a alegar. A contratação de um advogado pelo réu, que é notoriamente inimigo do juiz, não pode servir para esse mesmo advogado alegar a suspeição do magistrado. A parte que deu presentes ao juiz não pode alegar a suspeição. Mas a solução não é tão simples assim, né? A parte pode destratar o juiz, este revidar e criar-se nitidamente uma situação em que eles se tornam inimigos. É o meu caso. Apesar da conduta ter inicialmente partido da parte, constatado que isso gerou uma reação do juiz, não parece acertada a conclusão pela ilegitimidade da alegação de suspeição. Ou seja, quando eles falam provocado, não é eu provocar o juiz, porque é obrigação do juiz, pelo princípio da impessoalidade, ser isento, certo? Eu, como parte, não tenho obrigação de ser isento, eu tenho obrigação de ter lado e fazer o melhor para defender o meu lado, certo? Então o que acontece? Provocar não é fazer bullying. Provocar, a resposta está na outra doutrina que complementa. Tá aqui, tá? Esse aqui acho que foi R$200, tá? Então a gente tem R$900 aqui de doutrina, tá? Só que só esse volume foi R$200. E esse aqui é uma série com 5, tá? Eu comprei a série toda, tá lá no cantinho, aqui, ó. Aqui, aí, aqui, ó, tá aqui a série toda, tá? 200 cada um, R$1.000. R$1.000 de doutrina ali na série toda, tá? Então já deu mais de 1.500. Mas enfim, vamos considerar só esses R$900 para eu chegar à resposta. Esse aqui é o Fred Didier Jr., tá? Tá aqui. Volume 1, que fala das teorias básicas, certo? O que o Didier fala? Ele diz o seguinte: não raro, a parte promove uma representação administrativa contra o juiz para, em seguida, alegar que, em razão disso, o juiz perdeu a sua parcialidade. Não se podem tolerar tais condutas e comportamento desleal, blá, blá, blá. Ou seja, o que nós concluímos dos R$1.500 de doutrina ou R$900 de doutrina, conforme você quiser considerar. Nós concluímos que a palavra provocar não é fazer bullying. A palavra provocar é eu abrir um processo contra o juiz, né? E daí querer alegar suspeição, certo? Que é o que acontece no exemplo do mandado de segurança. Como sou eu que abro o mandado de segurança contra a parte e a parte decide, eles entendem o seguinte: olha, você que abriu o processo, então não aplica a suspeição do cara, apesar de eu achar que aplica a partir das outras situações, certo? E a partir da mens legis, ou seja, a intenção da lei, certo? Então, o fundamento que eu peço a suspeição do servidor não é porque eu abri um mandado de segurança contra ele, é porque o juiz decidiu que ele está agindo com abuso de autoridade, certo? Com a lei de abuso de autoridade, talvez isso me facilite essa argumentação. Então, o fato de eu, por exemplo, abrir um mandado de segurança contra o delegado, não seria motivo para eu alegar a suspeição dele no processo administrativo, como não é, e eu nunca planejei fazer isso. Agora, ele se irritar e me processar, aí sim, tá? Não é suspeição provocada, a doutrina não reconhece como suspeição provocada, o delegado é que tem que manter a paciência dele e não me processar, para não haver suspeição, certo? Então, o meu plano desde o começo estava correto. Eu tomei o cuidado de só fazer um vídeo explicando o meu plano depois da situação decidida, tá? Mas agora agradeço o comentário porque eu estudei a questão e agora já sei a resposta. E é o seguinte: se o delegado me processar, mesmo eu tendo um vídeo no YouTube dizendo que o meu propósito é que ele me processe, ainda assim ele será suspeito, certo? E, né, vamos fazer um merchandisingzinho aí. Quem precisar de advogado, faca nos dentes, tá? Não advogado tipo, curto, vou fazer curto, né? Faca nos dentes, tá? Um advogado que realmente vai e com o direito torna a situação de uma forma onde a outra parte faz o acordo, porque não vale a pena continuar brigando, que é assim que eu advogo, né? Tem uns vídeos antigos, mais chatos, mal editados, que eu explico isso, certo? Acho que o nome do vídeo é Como Ganhar Qualquer Processo, alguma coisa assim. Assistam, muito bom, mal editado, mas muito bom. Quem precisar de um advogado assim é só falar comigo, entendeu? Tá? Eu não pego qualquer causa, tem que ser alguma coisa que eu realmente tenha competência para agir, mas quem acha que essa atitude de qualquer acordo é melhor do que um litígio, não sei o que, não é adequado, né? E que é um acordo bom mesmo, fala comigo. Quem acha que a atitude não é legal, não fala comigo, tá? Porque assim que eu ajo eu não vou mudar, certo? E o último detalhezinho. Mas, doutor César, você nunca age dessa forma? Você nunca age de uma forma mais cortês, assim, querendo um acordo, sendo educado? Eu ajo. Quando que eu ajo assim? Quando eu tô errado. Quando os meus clientes estão errados, quando os meus clientes não têm direito, aí ó,
o Dr. César vira um amor, né? Não, realmente um acordo é muito melhor do que uma boa briga, porque eu sei que se eu brigar eu vou perder, entendeu? Inclusive uma anedota final antes do fechamento do vídeo, tá? Teve uma vez que eu tava defendendo um cliente que ele tava muito errado, mas muito errado demais, entendeu? E eu só descobri que ele tava muito errado no curso do processo. Então não tinha como eu pegar e falar assim, eu não vou fazer mais, entendeu? E daí eu consegui que a parte aceitasse um acordo. Só que assim, eu tinha certeza que ele não ia cumprir o acordo. Que nem os meus honorários ele não pagou direito, entendeu? E daí, nossa, mas eu tava um amor na audiência. Eu tava assim, um pão doce, né? Aí fizemos a audiência, fechamos um acordo, assinamos, coitado do advogado inexperiente lá. Tipo, nem exigiu umas garantias a mais e tal. Passou o acordo, tipo, pro cara descumprir sem nem ficar vermelho. Né? Aí terminou a audiência, bateram nada. Aí o juiz, Dr. César, o senhor pode ficar um pouquinho aí, preciso falar um negócio com você? Eu falei, achei estranho, eu falei, posso, né? Não tem problema. As partes pode se retirar aí, é assunto só com o Dr. César. Aí fiquei na sala, todo mundo saiu. O juiz olhou pra minha cara e falou assim, Dr. César, teu cliente tava errado, né? Tava muito errado, né? Eu, veja bem, tá? Eu nunca vi o senhor tão bonzinho assim na minha vida. Tava errado mesmo. Aí saí até o cliente tava tudo preocupado lá o que o juiz tinha falado comigo. Mas eu tava tão bonzinho que o juiz percebeu que tinha uma coisa errada, né? Então, gente, é isso. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, comentem aí. E até o próximo vídeo. Eu tenho mais 2 vídeos pra fazer aí que vai ser interessante, tá? Um é uma pergunta, não tô afirmando nada, é uma tese que eu bolei, que eu não sei se é válida ou não é, né? Mas eu só vou lançar a tese para ver o que o pessoal acha. E o outro é um decreto que saiu hoje, muito importante, que vai mudar as coisas aí para melhor, se for cumprido, vai mudar as coisas para melhor aí, não só na parte do tiro, mas na parte do tiro com bastante relevância, tá? Então é isso, curte, compartilha, até o próximo vídeo.